Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos falar sobre os seguintes tópicos: os genes e o ambiente, alterações genéticas na espécie humana e sobre biotecnologia. Então, vou começar falando para vocês sobre os genes e o ambiente. Então, como a gente já falou um pouco nas aulas anteriores, já que essa videoaula é uma continuidade da aula anterior, os genes, como sabemos, eles vão influenciar muitas características. Mas além do fator genético, sabemos também que os fatores do ambiente e os fatores ambientais, eles também vão exercer forte influência, né, sobre a forma como nós e também outros seres vivos se desenvolvem, né? Então, esses fatores vão incluir, por exemplo, aspectos físicos, tanto dentro quanto fora das células, como, por exemplo, a alimentação e a exposição aos raios solares, por exemplo. Então, quando um caráter está presente já no nascimento, independente da causa ser genética ou ambiental, ele é considerado congênito, tá? Então, independente da causa, ele é considerado congênito, tá certo? Como, por exemplo, disso, temos a surdez congênita, né? Então, uma é ambiental, né? Existem duas causas para essa surdez, uma ambiental e outra genética. Então, se a mulher foi infectada com o vírus da rubéola durante a sua gestação, o que é que vai acontecer? Ela poderá infectar o embrião e provocar a surdez congênita na criança. Mas essa surdez, ela também pode ser causada por alterações em um gene que é transmitido dos pais para os filhos, né? Então, aí tem um exemplo de duas causas dessa surdez congênita. Pode ser, né, genética ou pode ser influência, né? As alterações desse gene transmitido dos pais para os filhos. Então, na maioria dos casos, uma característica ela é influenciada tanto pelos genes quanto pelos fatores ambientais, né? Então, uma pessoa com genes que determinam a produção de pouca melanina, por exemplo, terá a pele clara, já que a melanina ela é responsável por dar o pigmento escuro da pele, né? Se ela se expuser muito ao sol, poderá ficar com a pele um pouco mais escura, né? Mas nunca chegará a ter pele tão escura quanto a de uma pessoa com genes que determinam a produção de uma grande quantidade de melanina. Aqui a gente tem uma imagem de uma trabalhadora rural com a pele queimada, né? Pela exposição ao sol em colheita de couve em Biúna, São Paulo, né? Então, a questão do fator ambiental, dos raios solares, né? Que afeta e pode queimar, entre aspas, a pele dessa trabalhadora e de tantas outras pessoas, né, que passam por isso. É preciso entender também que o efeito de um gene pode ser modificado pelo ambiente. Uma pessoa, por exemplo, com tendência genética para a obesidade, por exemplo, pode conseguir manter um peso saudável se controlar a alimentação. Nesse caso, o fator ambiental, a alimentação, impede que um possível efeito genético se manifeste. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe o fator determinante dos genes, mas não quer dizer que a pessoa ela está só condicionada a isso. Os fatores ambientais também contribuem muito nessas questões, como foi dado esse exemplo aí. Então, uma pessoa ela pode ter tendência à obesidade geneticamente, né? Mas se ela se alimenta corretamente, ela tem cuidado com sua alimentação, se alimenta saudável, né, com alimentos saudáveis, ela vai ter um controle sobre a sua condição e pode, dificilmente vai desenvolver a obesidade. É só ela ter esse controle, ela cuidar disso. Bom, falando agora um pouco sobre as alterações genéticas na espécie humana. Então, existem alterações cromossômicas que ocasionalmente pode ocorrer, por exemplo, a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. A gente viu que são 23 pares, né, de cromossomos, né, quando a gente fala desses cromossomos sexuais, né, e que cada célula reprodutiva, o espermatozoide, vai levar 23
e o óvulo ou ovócito secundário vai levar mais 23, e quando juntam, eles formam os 46 cromossomos que constituem, né, que faz parte da espécie humana aí, desses cromossomos. Então, mas há casos em que esse número de 46 ele pode ter mais cromossomos ou menos cromossomos, né? Então, caso isso pode acontecer devido à repartição desigual de material genético durante a meiose, né, que é um tipo de divisão celular. Caso ocorra a fecundação com esses gametas, o que é que vai acontecer? Essas alterações elas vão originar pessoas com um número de cromossomos diferente de 46. Um desses casos, né, que a gente cita aqui um exemplo, é a síndrome de Down. Não sei se vocês já escutaram falar ou conhecem alguém, né, que tenha essa síndrome, a síndrome de Down, que vai afetar a cada 1.000 recém-nascidos. Então, pessoas com síndrome de Down nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Então, no par de cromossomo 21, ao invés de a pessoa ter 2 cromossomos, ela vai apresentar 3. Como vocês podem ver aqui, ó, no par 21, 3 cromossomos. Tá? Então, essa alteração cromossômica ela pode provocar em diferentes graus, né? Por exemplo, deficiência intelectual, problemas cardíacos, maior predisposição a infecções, entre outras situações. Pode influenciar também algumas características físicas em graus variados, como, por exemplo, altura, né, abaixo da média, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso e mãos curtas e largas. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma mãe, possivelmente, né, com sua filha ou seu filho com síndrome de Down. Né? Então, é importante frisar e destacar que as relações com a família e a sociedade são importantes para o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down. Né? Então, por isso que é preciso a gente olhar isso com um pouco de calma, né? Respeitar e entender que aquela pessoa ali ela tem um cromossomo a mais, né? No seu par 21. Por isso que ela apresenta essas características, tá certo? Então, aqui a gente tem uma fotografia de cromossomos humanos observados ao microscópio óptico, tá? Então, observe que há 3 cromossomos no tipo 21, tá certo? Ao invés de 2, e que isso vai determinar, essa alteração vai determinar a síndrome de Down, como a gente acabou de falar, tá bom? Além disso aqui, a gente ainda consegue concluir, por meio desses cromossomos, que a pessoa ela é do sexo masculino, porque ó, no par 23 há um cromossomo X e um cromossomo Y, né? E para ser do sexo masculino, tem que ter justamente o cromossomo X e outro cromossomo Y. Falando um pouco sobre biotecnologia. Então, na agricultura, as características transmitidas de geração em geração, né, é, ela também, isso aí pode ser utilizado em plantações, né? Então, na agricultura, por exemplo, o ser humano ele cruzava variedades de plantas com características de interesse para selecionadas. Então, o que a planta possuía de melhor para ter uma melhor aparência, oferecer um melhor produto, que fosse mais vendável. Né? Então, o milho que conhecemos hoje, por exemplo, é resultado de centenas de anos de seleção de características interessantes ao consumo. Então, aqui a gente tem um milho selvagem em cima, ó, aqui, verde, e o moderno embaixo, resultado de centenas de anos de cruzamentos selecionados. Tá? Então, outro exemplo de manipulação de organismo é no uso de micro-organismos para produzir pães, bebidas fermentadas e outros alimentos, que existe há mais de 100 mil anos. O conhecimento genético deu um grande impulso a essas tecnologias, que passaram a incluir novas técnicas como a identificação de genes, a manipulação do material genético de células isoladas e de organismos e até a transferência de genes de uma espécie para outra, com o objetivo de produzir substâncias e modificar uma série de processos. Esses métodos como esses fazem parte de uma área chamada de biotecnologia. Então, a biotecnologia é uma área muito importante que vem crescendo e que apresenta muitas vantagens, né,
dentro desse cenário aí tecnológico relacionado à vida também, para fazer um melhoramento de desses, nesse caso desses produtos, né, na agricultura e entre tantas outras questões também. Dentro da biotecnologia, falamos também de organismos transgênicos, né? Então, por exemplo, a diabetes. Vocês já ouviram falar da diabetes, né? Então, há pessoas que têm essa doença, né, elas não conseguem produzir o hormônio insulina pelo pâncreas, né? Ou elas produzem em quantidade suficiente. Então, a insulina ela é produzida pelo pâncreas e sua função é permitir que o açúcar em circulação no sangue entre as células é, supra a energia. Então, a insulina, quando as taxas de açúcar estão elevadas no sangue, quando aumenta muito, ela capta esse açúcar e leva para ser distribuído, né, para ser armazenado, por exemplo, no fígado, né, no músculo esquelético. Então, pessoas que têm problema com insulina, né, que não produzem ou produzem em pouca quantidade, vai acumulando um açúcar no sangue e vai aumentando, causando aí o que chamamos de diabetes. Por isso, por essa razão, muitas pessoas com diabetes devem tomar insulina. Qual é a relação disso com a biotecnologia? Durante muito tempo, esse hormônio, a insulina, né, que vem de farmácia, né, para pessoas que têm diabetes, né, era obtida a partir de porcos, né, que produzem insulina semelhante à insulina humana. Só que esse composto de origem animal, se descobriu depois que ele causava alergia, né, e também outros problemas pessoais, né, ou melhor, outros problemas nas pessoas. Diante disso, a ciência desenvolveu técnicas de manipulação de DNA e de bactérias que permitiram a produção de insulina idêntica à humana. E aí você tem uma imagem da ilustração da técnica que possibilita a produção de insulina por bactérias. Ó, a célula humana, o DNA da bactéria, a bactéria tirou esse DNA da bactéria e associado o gene que comanda a produção de insulina, associou aqui, né, com esse DNA da bactéria, o gene para a insulina combinado com esse DNA da bactéria, colocou numa bactéria e aí houve multiplicação sucessiva de bactérias capazes de produzir insulina. Veja que interessante. Então, quando recebe o gene que codifica a insulina, tá? Então, esse gene que comanda a produção de insulina, a bactéria ela incorpora esse gene em seu material genético, como vocês podem ver, e começa a produzir insulina idêntica à humana. Além disso, quando a bactéria se reproduz, o gene se duplica junto com o DNA da bactéria. Como resultado, são geradas bilhões de bactérias produtoras de insulina humana. Então, veja que benefício, né, a biotecnologia trouxe nesse sentido, né? Isso falando de organismos transgênicos. Mas, apesar dos benefícios trazidos por essa área, né, os transgênicos eles também apresentam alguns riscos e são alvo de um debate entre os defensores e seus críticos. As pessoas que criticam essa biotecnologia afirmam que faltam provas de que esses produtos não causam danos à saúde ou desequilíbrios ambientais. Por isso, em muitos países é necessário identificar os produtos que possuem um componente transgênico, né? Como vocês podem ver aqui, a embalagem de um alimento de óleo de soja com a identificação da presença de transgênicos, né? Esse T aqui, esse símbolo. Então, nesses países, os alimentos que contêm transgênicos apresentam essa informação no rótulo com a presença de um selo. A identificação é um direito do consumidor e um instrumento importante nos estudos de casos de alergias e outros problemas de saúde relacionados à ingestão de transgênicos. O ambiente também pode ser afetado pelos organismos geneticamente modificados, carregados pelo vento ou por insetos, grãos de pólen de algumas plantas transgênicas podem acabar fecundando plantas não transgênicas. Então é preciso, portanto, estudar as consequências dessa mistura genética e avaliar os riscos de perda da biodiversidade original, além de estabelecer normas para seu uso. O cultivo de um único tipo de transgênico pode afetar a diversidade de plantas, reduzindo, portanto, a variabilidade genética e deixando um ecossistema mais vulnerável a pragas e a mudanças climáticas. Por isso, é importante preservar as plantas nativas que possibilitam o surgimento de novas variedades.
Então, outro problema apontado diante desse cenário aí é que o fornecimento de sementes pode ficar sob controle de grandes empresas do setor agrícola, né? Então, é outro ponto que é colocado nessa questão. No caso do Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, já possui tecnologia para produzir alguns transgênicos, né? Então, aí nessa imagem, vocês podem ver a plantação de algodão transgênico produzido pela Embrapa no estado da Bahia em 2017. Então, algumas variedades de transgênicos apresentam maior potencial produtivo, outras maior resistência a insetos ou a variações climáticas, por exemplo. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, os defensores dos transgênicos, por outro lado, alegam que a população mundial vem crescendo e que a produção de transgênicos apresenta aumento na quantidade dos alimentos e em sua produtividade. Essas pessoas acreditam, portanto, que a alta produtividade dos transgênicos possibilita que áreas menores possam ser dedicadas ao cultivo, o que representaria menor destruição ambiental. Aí vocês, minha gente, o que vocês pensam, né, sobre a produção e o consumo de transgênicos? Já pararam para pensar sobre isso? Você deve ter percebido que, apesar de alguns benefícios, ainda há preocupações acerca das questões sociais, econômicas, ambientais e de saúde envolvidas no cultivo de transgênicos, né? Então, reflitam sobre isso a partir do momento que vocês estão conhecendo esse conteúdo. E ainda sobre biotecnologia, falar um pouco sobre clonagem reprodutiva. Já ouviram falar sobre clone, né? Então, você sabe o que é um clone, um processo de clonagem, né? O que é preciso ser feito para clonar algo. Então, o termo clone indica seres que são geneticamente idênticos entre si. Então, a reprodução sexuada, assexuada, melhor dizendo, em bactérias e outros seres, por exemplo, produz clones de forma natural. Mas os clones que vêm despertando a atenção nos últimos tempos são os clones de animais produzidos em laboratório. Em 1996, nascia Dolly, a primeira ovelha clonada a partir de uma célula de ovelha adulta. Pesquisadores escoceses uniram uma célula da glândula mamária de uma ovelha da raça Findorset a um ovócito 2, do qual foi retirado o núcleo de uma ovelha da raça Scottish Blackface. A célula resultante foi implantada no útero de outra ovelha da raça Scottish Blackface. E aí vocês podem observar, né, essa figura aí, que aí daí então nasceu Dolly, uma ovelha que é o clone daquela que forneceu a célula da glândula mamária. Então, vamos entender aqui esse esquema, tá? Que está demonstrando o processo que gerou a ovelha Dolly, tá? Ovelhas domésticas têm em média entre 1,20 m de altura e 1,50 m de, ou melhor, 1,20 m de comprimento e 1,50 metros de comprimento, né? Então aqui, ó, que temos a ovelha que doou, da qual foi coletado as células das glândulas mamárias, né, dessa ovelha, e dessa outra ovelha, dessa outra espécie, né, foi retirado um ovócito 2, né, dessa outra espécie, que é a célula reprodutora. E a partir daí o que é que aconteceu? As células mamárias dessa ovelha, né, foi colocado no meio de cultura e o ovócito dessa outra ovelha foi retirado, né, desse ovócito núcleo, tá? E o que se colocou? Uma célula da glândula mamária foi unida a esse ovócito 2, né, sem o núcleo. E aí, um estímulo elétrico fez a célula se dividir. Nesse processo gerou um embrião. O embrião é implantado em outra ovelha e aí forma a Dolly, né, que vai ter esse formato aí, né, é, semelhante, idêntico, né, à ovelha que forneceu a célula da glândula mamária. No final do ano de 1998, pesquisadores japoneses, utilizando uma técnica mais eficiente, produziram dezenas de vacas clonadas a partir de animais adultos.
eles trataram células do sistema reprodutor de uma vaca adulta, retiraram seus núcleos e os implantaram em ovócito de outra vaca, que tiveram seus núcleos removidos, de maneira muito semelhante ao caso de Dolly. Por meio dessa técnica, foi possível clonar todo um rebanho a partir de um único animal que apresente carne de boa qualidade, dentre outras características vantajosas. Durante esse procedimento, no entanto, a maioria dos embriões clonados morre, apresentam malformações ou têm maior probabilidade de desenvolver alterações genéticas. Dolly, por exemplo, apresentava sinais de envelhecimento prematuro quando foi sacrificada devido a uma infecção pulmonar aos 6 anos de idade, que a média de vida das ovelhas é de 12 anos. Apesar das dificuldades, a clonagem de animais domésticos vem sendo desenvolvida. No Brasil, a Embrapa produziu vários clonos bovinos. Então a gente tem essa imagem aí que vocês podem ver. Isso é Vitória, o primeiro animal brasileiro clonado pela Embrapa, né? Então, essa bezerra aí, né, ela nasceu no ano de 2001. Então, veja essa questão dentro da biotecnologia, a clonagem reprodutiva, né? Ainda é muito discutido, há muitas questões polêmicas com relação a isso também, tá certo? Bom, pessoal, esse é o conteúdo, foi o conteúdo da videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Voltem no conteúdo que está também no livro didático de vocês. Olhe com um pouco mais de calma. Eu desejo bons estudos, façam a atividade proposta e até nossa próxima aula.